Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Despertando com Olhos do Amor. Bom dia, Flávia, Andréia. Bom dia, Carla, Ana, Natália, Inês, Cris. Bom dia. Bom dia, Paola, Vilma, Carla. Nossa, entrou bastante gente já. Que bom. Bom dia. Edna, bom dia. Vamos lá, vamos. Aí, prontos para receber hoje? Vamos lá, vamos ver se hoje a gente termina essa sessão. Acho que faltam 2 parágrafos, né? Acho que é o 3 parágrafos, 7, 8, 9. Então vamos lá, vamos. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a pergunta que a Iraci fez ontem, né? Onde Jesus fala, ele vai falar para a gente aqui sobre abençoar todas as coisas vivas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então vamos lá, vamos nos unir aqui, vamos fazer uma oração para iniciar o nosso dia, colocando um objetivo para o nosso dia, o objetivo que é somente pela paz, que a gente se lembre durante todo o nosso dia, que a gente pode fazer uma nova escolha sempre. Sempre que a gente estiver equivocado, sempre que a gente julgar alguma coisa, que a gente pode dar um passinho para trás e fazer uma nova escolha. Escolher agora o Espírito Santo para ele poder trazer a percepção dele ou a interpretação dele sobre aquela situação que está tirando a nossa paz. Mas, como o livro fala sobre estabelecer a meta, a gente estabelece a nossa meta agora, que a única meta que a gente quer é a paz. E essa paz é adquirida na nossa mente, através da prática do perdão, através da prática de a gente observar os nossos pensamentos, todas as vezes que eles vierem. E tirarem a nossa paz, tirarem o nosso momento presente. Pai, hoje eu desejo ver com os olhos do Cristo em mim. Desejo reconhecer a vida onde antes vi formas, ver o espírito onde o ego via matéria e sentir tua presença em tudo o que é. Que eu abençoe todas as coisas vivas, não porque sejam diferentes de mim, mas porque são extensões do mesmo amor que me criou. Onde houver conflito, que eu veja um pedido de paz. Onde houver dor, que eu veja um chamado ao amor. E onde houver separação, que eu lembre, nada pode estar
fora de ti. O Cristo em mim alcança os meus irmãos através do meu coração, para que juntos possamos abençoar o mundo e reconhecer que a santidade é compartilhada e não separada. Que toda visão hoje seja uma bênção e toda bênção um lembrete de que a vida é una, eterna, imutável e plenamente viva em ti. Amém. Amém. Uhum. Que lindo. E é isso, né? Que gostoso, que bom a gente estar aqui, mais uma vez, iniciando o nosso dia com o único propósito, né? De que a gente realmente quer aprender. Espírito Santo, nós queremos aprender, né? Como praticar o perdão, como observar os nossos pensamentos e não julgá-los, né? Ou observar os nossos pensamentos, reconhecer o quanto nós ainda, né, mantemos pensamentos de separação e queremos, através da tua ajuda, Espírito Santo, olhar para eles e entregá-los para que você os purifique e os transforme em pensamentos de amor. Uhum. É isso. Amém. Nossa. Porque é impossível, né, amor? A gente estava conversando esses dias sobre isso. É impossível aqui no mundo a gente não ter julgamentos, né? Então, o quanto é importante a gente reconhecer, né, o quanto nós temos de julgamentos, né, que ainda são julgamentos de especialismo, né, julgamentos de separação, julgamentos de que a gente quer ser diferente do nosso irmão, né? E aí, então, a gente reconhecer que nós temos esses pensamentos ainda. E está tudo bem, não tem nada de errado, né? Nós estamos aqui porque nós queremos aprender, né? E aí sim, depois de reconhecer que nós ainda temos esses pensamentos e muitas vezes eles são muito inconscientes, a gente entregar para o Espírito Santo ir purificando esses pensamentos. É isso. Hum, Que na verdade, né, é o que eu sempre falo. hum, Eu sinto que quando a gente começa, né, a observar os nossos pensamentos, hum, é importante a gente reconhecer o tanto que a gente acredita neles, né? uhum, E, e ver mesmo esse lugar da mente. Nossa, o tanto que eu acredito, né? Nisso que eu tô pensando, nisso que tá chegando, nisso que parece que eu tô vendo, enfim. uhum, E aí, nesse reconhecimento, né, entregar mesmo, né? Entregar, nossa, eu tô acreditando muito aqui, ó. Né? E eu não quero mais acreditar nisso, porque é o que eu sempre falo. A gente já sabe aonde que vai dar, né? é, A gente já sabe no que dá quando a gente, né, acredita, né, nisso, nessas cenas que chegam aí para nós a todo instante. Então, é ali sempre, né, eu estava lendo aqui antes da gente entrar aquela sessão, a bifurcação da estrada, hum, né? Então, eu tenho sempre uma escolha ali a ser feita, né? uhum, Eu é, vou parar no erro ou eu vou seguir com o Espírito Santo para ele me levar além do erro, uhum, né? E parar no erro é parar no que os olhos do corpo uhum, veem, né? uhum, Então, e acreditar nisso e aí tá envolvido e tá reagindo a isso, enfim. Então, primeiro ponto é esse, assim, né, na nossa prática,
Não quero mais acreditar nessa minha interpretação aqui, isso que eu estou acreditando aqui através desse pensamento, ou disso que eu estou vendo e interpretando, Hum, né? Um desfazer mesmo, assim, né? é, E esse desfazer, esse sim para o desfazer, ele vem, né, da constatação de que eu não quero mais acreditar nisso. Eu não é, quero mais seguir, dar passos através da minha interpretação do que são as coisas que eu vejo, que eu sinto, é, sabe? é, Então, é importante isso, assim, né, na nossa prática, para ficar mais claro, porque é como você disse, os pensamentos, os julgamentos, eles estão a todo momento aí, né? E, é, e então, e a nossa disponibilidade, né, a nossa atenção, a nossa prática, ela está nesse lugar, né? hum, é, Eu olhar e ver, né? E aí entregar mesmo para não acreditar mais. Eu não quero mais acreditar. E o milagre está aí, né? Toda vez que eu realmente desisto, lembra? Mais uma vez, né? Tudo vem através do nosso desejo, né? Se, se eu desisto mesmo, se tem uma desistência aqui de tipo assim, não, eu não quero mais. é. Eu não É quero mais. importante. Eu É, experimento muito isso, assim, sabe? Principalmente quando eu começo é, a ter pensamentos de auto-julgamento, né? De, na minha prática, isso aparece muito, né? Nossa, gente, é tão gostoso, sabe? Você pegar ali naquele instante, assim, que você vê aquilo tudo chegando. uhum, Não, é, sei no que vai dar nisso. Sabe, não dá em nada. Só vou passar mal, só vou projetar mais do mesmo, só vou. Isso, o desconforto só aumenta. Chega. é, Eu é, não sei quem eu sou, sabe? Tipo assim, sabe, nesse lugar assim. Mas eu tô aberta, Espírito Santo. E eu te escolho agora aqui. Eu não quero mais acreditar, né? é, E, então é bem isso, né? Isso é sobre experimentar a abundância, né? A abundância de Cristo. Falando nisso, nossa imersão já está online, já está aí no perfil, tanto no Olhos do Amor quanto no Aprendiz Feliz. uhum, Ano 29 de novembro, é um sábado à tarde, às 2 horas da tarde, alguma coisa assim. hum, Sentir. legal. Só entrar aí no perfil, tanto do Aprendiz Feliz com Olhos do Amor, que tem Uhum, o link da inscrição. Uhum. Então, é, sabe, esse é o lugar, assim, hum, sabe, de não. E nesse lugar você usa mesmo os seus irmãos para lembrar junto com eles quem realmente a gente é. uhum, Então é muito gostoso, né? É muito bom. hum. Hum. É importante isso, né? Porque assim, né? Todos os julgamentos, né? Eles fazem parte do sistema de pensamento do ego, né? Então, pensamento e julgamento aqui no mundo, no sistema de pensamento do ego, é a mesma coisa, né? E Jesus fala para gente, né? Trazendo para essa parte prática, como a Paty falou, Jesus fala para gente, né? Durante todo o livro Um Curso de Milagres, né? Que não tem problema a gente ter esses pensamentos e esses julgamentos, não tem problema nenhum, porque nós vamos ter, enquanto a gente acreditar que a gente é esse serzinho especial que está vivendo aqui nesse mundo, né? Mas entregar para ele todos esses pensamentos, né? Ele diz, né? Você não precisa retê-los, você não precisa guardá-los, entrega para mim, né? Então é isso, na parte prática é isso, reconhecer que esses pensamentos vêm, né? O quanto eles ainda tiram a nossa paz e entregar para Jesus, O entregar para o quanto Espírito Santo, ainda a gente né? pega o nosso poder de Deus, Uhum. acredita nesses pensamentos e a paz vai.
É, é. Porque a paz, ela não é perdida por causa dos pensamentos. Ela é Uhum. perdida por causa da nossa, a Crença nossa crença nesses pensamentos, de levar a né? sério, de levar a Na sério. crença de que ele é verdadeiro, né? Exato, Então, exato. Né? é isso, assim, ó, entendeu? Então, por isso que é sobre acreditar, né? Sobre esse poder de acreditar, né? Que está em nós, assim, né? Então, o poder está em nós. Mas É. no que eu vou acreditar? E existe uma grande ilusão de a gente achar que a gente consegue esconder esses pensamentos do Espírito Santo e de Jesus, né? Que Jesus chama de pensamentos privados ou pensamentos secretos, né? Que a gente quer manter esses pensamentos, né? E não quer expor esses pensamentos para eles, porque eventualmente a gente tem medo, a gente tem vergonha, É que, né? na verdade, né, Marzinha, a gente tem medo até de olhar, né? Somos nós que temos medo desse pensamento. Nós que temos A medo, gente esconde nós, porque a gente tem tanto medo. Eu mesma era uma, é, né? Eu sempre falo aqui, né? Eu tinha, uhum, sim, tenho ainda, né? é, É, muitos pensamentos escuros mesmo. Eu tinha muitos pensamentos escuros. uhum, Só que eu não sabia, né? Nada e tal, enfim. E quando eu comecei, né, com o Curso em Milagres, que eu fui compreendendo, né, essa toda a dinâmica do ego aí, né? uhum, E nossa, né? Simplesmente não. Não preciso ter é, medo deles, né? E a partir do momento que eu não tenho mais medo e que eu posso uhum, deixar eles simplesmente passarem, é, né? E com o treino eu vou acreditando cada vez menos uhum, neles, né? Porque é um processo também para alguns pensamentos que estão muito, né, muito enraizados assim no cenário de cada um. é, E então aí a gente, né, começa esse processo aí. isso, né? É. Então, E você é para isso, né? de assustar, né? E é isso, porque né, no meu cenário eu tenho muitos pensamentos de culpa, muitos pensamentos de vergonha, né? E essa é a prática. A prática é olhar para todos eles com o Espírito Santo, Uhum. né? Reconhecer que eu ainda tenho esses pensamentos É, e fazer a entrega para eles, né? é, E aí sim, né, o Espírito Santo vai gentilmente vai deixando esses pensamentos mais leves, né? Vai mostrando para gente que eles não são verdadeiros, né? Normalmente, né, são pensamentos que a gente está buscando lá na nossa memória, coisas que aconteceram e está projetando isso no futuro, né? Deixando a gente com mais ansiedade, com mais medo ainda de coisas que podem acontecer e muitas vezes elas não acontecem do jeito que nós estamos imaginando, né? Então é é. isso. Né? Então é uma jornada aí, né, galera? É um caminho muito diferente, é um caminho muito diferente, mas é um caminho que nós temos que ter que nós temos que tomar uma decisão de olhar para todos esses pensamentos e julgamentos com Jesus e com o Espírito Santo. Não é um caminho que a gente olha para eles, né, e simplesmente ignora. Não. É, Esse caminho é um caminho que a gente olha para eles, né, e entra profundamente, né, na raiz desses pensamentos com Jesus e com o Espírito Santo. Quando a gente fala raiz desses pensamentos, nós estamos falando, a gente entra no nosso inconsciente para ver a irrealidade deles. uhum. E aí tá todo o nosso comprometimento, né? É. Falando em comprometimento, eu vou colocar hoje quem Hum. tá aqui e tá lá no nosso grupo do projeto do Olhos do Amor, né? Amanhã eu vou fazer um encontro sobre comprometimento. A gente teve um pedido no domingo para falar um pouquinho no nosso encontro de domingo, para falar um pouquinho sobre comprometimento. E amanhã estou sentindo aqui de fazer um encontro, talvez umas 4, 4h30. Vou colocar lá no grupo, até se tem alguém aqui que não está no grupo e quiser,
participar desse encontro específico aí sobre comprometimento, só mandar pra gente um direct que a gente manda o link do Zoom. Então, amanhã a gente vai se encontrar à tarde aí para falar um pouquinho e olhar para isso, para esse assunto. Legal, muito bom, muito bom. Então vamos lá, vamos iniciar então a nossa leitura. O Iraci, eu vi que você perguntou aqui da oração, eu vou colocar no nosso grupo, tá? Eu coloco lá no grupo, é uma oração que ela foi feita baseada nessa sessão que nós estamos lendo, especificamente nesse parágrafo que nós vamos ler agora, né, onde Jesus fala das coisas vivas que você perguntou ontem. Então, nós elaboramos essa oração e eu vou colocar no nosso grupo depois lá para todo mundo, quem quiser compartilhar, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, então. Então, capítulo 24, seção 5, página 545, parágrafo 7. Será que não era bom você ler o 6, não? Vou ler. Eu estava pensando a mesma coisa. Então, vamos lá, começar pelo parágrafo 6. O Cristo em ti é muito sereno. Ele sabe aonde estás indo e te conduz até lá com gentileza e muitas bênçãos por todo o caminho. O seu amor por Deus substitui todo o medo que pensaste ter visto dentro de ti mesmo. A sua santidade te mostra o próprio Cristo naquele cuja mão seguras e a quem conduzes até ele. E o que vês é como tu mesmo, pois o que, senão Cristo, está presente para ver, ouvir, amar e seguir ao lar? Ele olhou para ti em primeiro lugar, mas reconheceu que não estavas completo. E assim buscou a tua completeza em cada coisa viva que ele contempla e ama. E ainda a busca para que cada uma possa oferecer-te o amor de Deus. Apesar disso, ele está em quietude, pois sabe que o amor está em ti agora e é mantido em ti com segurança pela mesma mão que segura a mão do teu irmão na tua. A mão de Cristo mantém todos os seus irmãos nele mesmo. Ele lhes dá visão para os seus olhos, que não veem, e canta o que é do céu para eles, de modo que os seus ouvidos não mais possam ouvir o som da batalha e da morte. Estendendo a sua mão, ele alcança outros através deles, para que todos possam abençoar todas as coisas vivas e ver a própria santidade. E ele se regozija, porque podes ver essas cenas, olhar para elas com ele e compartilhar a sua alegria. Nossa, vamos repetir aqui essa sentença. E ele se regozija, porque podes ver essas cenas, olhar para elas com ele e compartilhar sua alegria. Cristo está livre de todo especialismo, e é isso que ele te oferece para que possas salvar da morte todas as coisas vivas, recebendo de cada uma a dádiva da vida que o teu perdão oferece ao teu ser. A visão de Cristo é tudo o que há para se ver. A canção de Cristo é tudo o que há para se ouvir. A mão de Cristo é tudo o que há para se segurar.
Não há jornada que não seja caminhar com Ele. Nossa, que coisa mais linda. Uau, que lindo. E é isso, né? Quando Jesus traz para a gente, né, essa sentença sobre abençoar todas as coisas vivas, sobre vida, né? Vamos lembrar que existe uma grande diferença entre a vida no céu e a vida aqui na terra. A vida no céu foi a vida que Deus criou para o seu filho e para toda a sua criação. E nisso abrange a tudo. Vamos lembrar que no céu não existe separação. Não existe nada que separe o Cristo ou o Filho de Deus ao seu Pai e aos seus irmãos. Então, quando a gente lê alguma coisa sobre coisas vivas aqui, Jesus está falando para a gente e nos lembrando de que o Cristo não vê nada separado. Embora a gente veja aqui as coisas separadas e a gente numere, a gente nomeie as coisas como, mas uma pedra não tem vida, né? Não. Para a visão de Cristo, para o Cristo, né? Como nós fomos criados por Deus, pelo único Pai, por uma única fonte criadora, então tudo aqui, né? A gente pode, através da visão de Cristo, enxergar de uma maneira una, de uma maneira não sendo separada. Então, quando Jesus fala que tudo que é vivo é porque tudo que Deus criou, vem da mesma fonte, né? É eterno. Então, o que a gente chama de vida aqui, que são corpos, formas, né? São apenas reflexos transitórios da verdadeira vida que nós temos lá no céu. Então, assim, todas as coisas vivas significa todas as extensões do amor de Deus, ou seja, tudo o que Deus criou. Vamos lembrar que aqui no mundo, quando a gente entrega, né, todas essas situações, né, todas essas coisas que nós estamos passando ou que estão tirando a nossa paz para o Espírito Santo tem um propósito diferente para a gente, né? Então, vamos, de novo, só para reforçar, as coisas vivas aqui no mundo não é a mesma coisa que as coisas vivas, né, na eternidade, no céu, né? Por quê? Porque lá, né, não existe separação. Aqui a gente separa as coisas como coisas vivas, coisas minerais, vegetais, ou seja, né, a gente nomeia tudo porque a gente gosta de manter tudo separado. Agora, trazendo a visão de Cristo, Cristo nos ensina que tudo é um. Então, a gente começa a aprender, através dessa visão, que não existe separação, não existe coisa viva, coisa não viva, né? É uma visão que unifica e que não separa. Perfeito. E lembrando, né, gente, quando o Lu fala céu, quando a gente fala céu, lá no céu, é o estado mental, né? É, Importante a gente reforçar isso. é, Do mesmo jeito que, obviamente, o mundo também é um estado mental, né? uhum, É equivocado, mas é, né? é, Então, são tudo projeções ou extensões, né, dos sistemas de pensamento que a gente escolhe. uhum, Né? Se eu é, estou no sistema de pensamento do Espírito Santo, é eu isso, estou no céu, exato. né? Eu estou estendendo, né? Eu estou experimentando um estado de, né? Um estado de amor, de paz, que é tudo a mesma coisa. Se eu estou no sistema de pensamento do ego, eu estou separando, qualificando, quantificando, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. E ali, essa sentença 6 ela é muito importante, porque ela diz assim para a gente: Cristo está livre de todo especialismo, ou seja, Cristo está livre dessa visão
de separação, dessa Uhum, visão que quer torná-lo especial. uhum. E é isso que ele te oferece, para que possa salvar da morte todas as coisas vivas. Ou seja, né, olhar para as coisas aqui no mundo, mesmo aqui no mundo, e lembrar, né, que todas as coisas aqui no mundo, né, mesmo as coisas que a gente acha, que a gente tem certeza que vai morrer, né, para Cristo, nada morre, porque tudo é eterno, né? Então é importante a gente se Porque não tem lembrar disso. forma, né? Não tem, é. Então, o especialismo deixa a gente preso no mundo e a visão de Cristo tira a gente do mundo e nos lembra de quem nós verdadeiramente somos, né? Esse, o Cristo mesmo, esse ser que foi criado por Deus, Que é o que a gente é, né? que é o que a gente é. Vamos lá, então. Tu, parágrafo 8. Tu que ficarias contente com o especialismo e que buscas a salvação em uma guerra com amor, considera isto. Dois pontos. O Santo Senhor do céu desceu, ele próprio a ti, para te oferecer a tua própria completeza. O que é seu, com letra maiúscula, é teu, porque na tua completeza está a sua, com letra maiúscula. Ele, cuja vontade não é ser sem seu filho, nunca poderia determinar que ficasses sem os teus irmãos. E iria ele te dar um irmão que não fosse perfeito como tu Hum, e exatamente igual a ele em santidade, assim como tu não podes deixar de ser? hum, Eu vou repetir essa pergunta aqui. hum. Acho que eu vou repetir tudo. É que ele está falando de Deus, né? Do nosso Pai. Tu que ficarias contente com o especialismo e que buscas a salvação em uma guerra com amor, né? Considera isso, dois pontos. O Santo Senhor do céu desceu ele próprio a ti, para te oferecer a tua própria completeza. O que é seu de Deus, né? É teu, porque na tua completeza está a sua, a completeza de Deus. Ele, cuja vontade não é ser sem seu filho, nunca poderia determinar que ficasses sem os teus irmãos. E iria ele te dar um irmão que não fosse perfeito como tu, e exatamente igual a ele em santidade, assim como tu não podes deixar de ser. Hum. Então, acho que dá para continuar aqui, né? Pode continuar. Tem que haver dúvida antes que possa haver conflito. Nós, Uhum. gente, todas as vezes que a gente se sente transtornado, em dúvida, darararararará, triste, passa mal, não importa, todas as vezes que você, antes disso, de você perceber isso, a dúvida entrou. Uhum.
conflito vem antes do aparente conflito. O conflito, ele já está antes de você perceber o conflito fora. Porque se tudo é uma projeção da minha mente, primeiro eu conflitei, depois eu vim. Então, primeiro eu decidi aqui, ó, conflito. Devo ter decidido errado, pois não estou em paz. Quero decidir de modo diferente. Aquela oração poderosa. Mas aí o que normalmente a gente faz? Ai, olha o que aconteceu comigo. Aí que eu fiquei assim. Aí que eu fiquei, né? Que bom Hum. que a gente está aprendendo que não é assim. Que bom que a gente está experimentando os resultados, fazendo esse treino, se abrindo para realmente experimentar que as coisas não são do jeito que a gente pensava que fosse. Que o conflito vem antes. E se o seu conflito vem, e se o conflito vem antes, porque eu decidi por ele, eu posso decidir de maneira diferente. Hum. É. Então vamos lá. Tem que haver dúvida antes que possa haver conflito. E toda dúvida tem que ser a respeito de ti mesmo. Cristo não tem dúvida. E da sua certeza vem a sua quietude. Nossa, eu vou ler de novo, gente. Cristo não tem dúvida. E da sua certeza vem a sua quietude. Ele, Cristo, trocará a sua certeza por todas as suas dúvidas, se concordares que ele é um contigo e que essa unicidade é sem fim, sem tempo e está dentro do teu alcance, porque as tuas mãos são as suas. Meu Deus. Ele, Cristo, está dentro de ti. No entanto, caminha ao teu lado e diante de ti, mostrando o caminho pelo qual ele tem que seguir para achar-se completo. Que lindo. Qual o caminho que Cristo tem que seguir? Se unindo a todos os aparentes irmãos que chegam ao nosso encontro, que estão, né, ali chegando. Nossa. A sua quietude de Cristo, né, vem a ser a tua certeza. E onde está a dúvida quando a certeza vem? Ah, que lindo, né? Uau, Gente, uau, que lindo.
E é isso. E eu queria reforçar aqui para mim, então, né? Quando Jesus traz para gente ver todas as coisas vivas é ver com os olhos do Cristo. Quando ele fala abençoar todas as coisas vivas, significa não excluir nada do amor. A visão de Cristo não faz distinções, não julga o que é digno de amor e o que não é digno de amor. Tudo que nós percebemos pode ser reinterpretado como um símbolo do amor. A bênção se torna, então, uma forma de ver Deus em tudo, porque o Cristo em nós vê vida onde o ego vê matéria. Então, enxergar todas as coisas vivas é olhar com essa visão de Cristo, onde não tem distinção, onde a gente consegue ver Deus em tudo, mesmo aqui no mundo, através da percepção corrigida do Espírito Santo. É isso, nossa, eu vou ficar com esse parágrafo aqui no meu coração. Tamo junto. É isso. Então, nossa, obrigado, pessoal. Um lindo dia, né? Mais um Despertando com Olhos do Amor. E a gente deseja a todos vocês um dia com muita paz. Né? Lembrando que o poder de decisão está dentro de nós. E a gente sempre pode fazer uma nova escolha. É só sobre isso. É só sobre isso. É. É isso, Iraci. Deus permeia tudo. É, porque ele tá Isso. na nossa mente, né? Exato. Então é Beijo, isso. amores. Um beijo, pessoal. Lindo dia. Obrigado. Tchau.